Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês a abertura de uma nova playlist que irá compor aqui o canal, onde o título dessa playlist será Sexualidade, e Identidade de Gênero, tá? Então, nessa playlist eu pretendo trazer elucidações acerca dessas temáticas, visto que a sexualidade humana, hoje em dia, diz de um fenômeno complexo, um fenômeno composto de diversas práticas e orientações, assim como expressões culturais. E quando eu falo de práticas, tratando-se da orientação concernente à sexualidade, eu me refiro a práticas relacionadas ao prazer, como também as expressões de gênero, tratando-se aí do modo como o sujeito hoje está vivenciando o gênero. Então, toda essa diversidade na atualidade vem aí se pluralizando, ou seja, vem aí gradativamente mudando as formas como as pessoas se identificam, as formas como elas se veem no mundo. Hoje as pessoas se veem aí no mundo muito mais munidas, de diversas possibilidades do que em décadas passadas, Então, hoje é um tema constante na clínica psicológica, as demandas concernentes à sexualidade, as demandas concernentes à identidade de gênero, não só na clínica psicológica, como também na clínica psiquiátrica. Como, por exemplo, a questão da transexualidade, entra também na dimensão da clínica psiquiátrica. E aí, claro, não são todas as pessoas que se identificam como trans que procuram um psiquiatra, mas no meu caso mesmo, eu senti uma necessidade muito grande de ter o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, para que eu fosse aí orientado da melhor maneira possível e, para além disso, para que eu tivesse mesmo um aporte psíquico, um aporte psicológico, para que eu pudesse me perceber, para que eu pudesse perceber o modo com o qual eu me identifico, para que eu pudesse perceber o modo como que eu pretendo ser no mundo, entende? E aí você tendo um aporte de uma equipe multidisciplinar, essa percepção ela é ampliada e assim você passa a se perceber de um modo mais acentuado, de um modo mais significativo, a ponto de não confundir aí questões concernentes a uma homossexualidade e questões concernentes a uma transexualidade. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas trans, elas passam aí por um processo de transição, por um tratamento de transição e acabam meio que se arrependendo justamente porque não teve esse aporte de uma equipe multidisciplinar, não teve esse suporte e assim acabou entrando em conflitos. Na verdade, tratava-se ali de uma questão concernente à homossexualidade e houve uma confusão, acaba que a pessoa entra em conflito e acha que é transexual e aí acaba passando pelo processo de transição e mais na frente se arrependendo, Então, são demandas constantes na clínica psicológica e psiquiátrica e eu vou estar aqui falando um pouco, também da minha experiência enquanto transexual, Estou em um processo inicial de transição e vou trazer para vocês minúcias acerca desse processo. E o meu psiquiatra, conversando comigo, ele salientou que a clínica psiquiátrica ela está recebendo também muitas demandas de jovens munidos aí de um sofrimento mental
mental grave, dada uma disfunção sexual promovida justamente pela restrição cultural no que diz respeito a, por exemplo, no que diz respeito à orientação da sua sexualidade, né? Inclusive, ele até salientou o caso de um jovem de família evangélica, né, que vive em constante restrição no que diz respeito à sua homossexualidade, dado ao fato da repressão ocasionada pela sua família no que diz respeito a esta homossexualidade, né? E em consequência disso, ele vem aí aparelhado por uma ansiedade generalizada, e o meu psiquiatra salientou que estaria tratando desse jovem. Então, gente, a orientação sexual, a identidade de gênero não vivenciadas de modo fluido, de um modo flexível, né, consequência aí de um patriarcado e da lógica heteronormativa, vem aí gerando demandas de sofrimento mental, tanto na clínica psicológica quanto na clínica psiquiátrica. Então, por isso é importante falar sobre isso, dialogar sobre isso, né? Posso até citar como exemplo a clínica escola da faculdade a qual eu estudo, né? Eu estou no último período da faculdade e, em virtude disso, eu estou estagiando na clínica escola da faculdade a qual eu estudo, e é gritante, de fato, as demandas que chegam concernentes à identidade de gênero, concernentes à orientação sexual, certo? Então, dado a isso, faz-se necessário a psicologia ter em pauta, sabe, debates concernentes a gênero e sexualidade. Importante salientar que somos sujeitos de direitos, né? Temos o direito aos direitos. E para iniciar essa playlist, eu estarei aí falando sobre esses direitos, entende? E por se tratar de uma alusão extensa, eu vou estar falando por partes, né? Cada sessão eu trago uma temática concernente aos direitos, certo? E sabemos que muitas das demandas de sofrimentos, de movimentos sociais, como o movimento feminista, como o movimento LGBTQ+, como o movimento da AIDS, né? Esses grupos sofrem aí situações de privação e limitação de oportunidades, né? E isso está lá no gene de um sofrimento mental grave, certo? Bom, quanto à sexualidade e à identidade de gênero, existem aí princípios que muito pouco escutamos falar, que são chamados princípios de Yogyakarta, né? Não se tem uma alusão de modo acentuado acerca desses princípios. Então, eu vou estar falando primariamente desses princípios aqui nessa playlist. Esses princípios trata-se de um documento sério que vem aí acobertar, assegurar os direitos das pessoas, né, LGBTQ+, certo? Tratam-se de princípios que refletem a aplicação da legislação de direitos humanos internacionais à vida e à experiência das pessoas de orientações sexuais e identidades de gênero diversas, e nenhum deles deve ser interpretado como restringindo ou de qualquer forma limitando os direitos e liberdade dessas pessoas. Tá? Então, conforme reconhecidos em leis e padrões internacionais, regionais e nacionais, são aí princípios realmente muito significativos para serem abordados, para ganharem vazão, para que as pessoas LGBTQ+, tenham aí
o reconhecimento, tenham aí a informação no que diz respeito aos seus direitos, né? Esse documento, esses princípios veiculam normas jurídicas internacionais vinculantes que devem ser cumpridas por todos os estados. É um documento redigido por um grupo de especialistas, para ser mais preciso, 29 eminentes especialistas de 25 países que se reuniram em novembro de 2006 na cidade de Yogyakarta, na Indonésia, né? E por uma iniciativa da Comissão Internacional de Juristas e o Serviço Internacional de Direitos Humanos, certo? Então, eu vou elucidar, eu vou explorar, eu vou fazer alusão para que esses princípios fiquem conhecidos. Então, a introdução a esses princípios salienta que todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade e direitos, certo? Então, a orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa e não devem ser motivos de forma alguma de discriminação ou abuso. É o que salienta esse documento. E aí esse documento vem frisar que muitos avanços já foram conseguidos no sentido de assegurar, né, que as pessoas de todas as orientações sexuais e identidade de gênero possam viver com a mesma dignidade e respeito a que todas as pessoas têm direito, certo? Atualmente, muitos estados possuem leis e constituições que garantem os direitos de igualdade e não discriminação, sem distinção por motivo de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero, certo? Entretanto, esse documento vem fazer uma ressalva. Existem violações de direitos humanos que atingem pessoas por causa de sua orientação sexual, por causa de sua identidade de gênero, né? Isso aí constitui um padrão global consolidado, né, que causa sérias preocupações. Então, o rol dessas violações inclui aí tortura, maus tratos, agressões sexuais, estupro, né, invasão de privacidade, negação de oportunidades de emprego e educação, né, e sérias discriminações em relação ao gozo de outros direitos humanos. Então, essas violações são com frequência agravadas por outras formas de violência, ódio, discriminação e exclusão. Então, muitos estados e sociedades salientam os princípios de Yogyakarta e impõem normas de gênero, impõem normas no que diz respeito à orientação sexual às pessoas, né, por meio de costumes, legislação, violência, e querem aí exercer um controle sobre o modo como elas vivenciam seus relacionamentos pessoais e como se identificam. E é isso que vem gerando demandas de sofrimentos mentais, né? Então, esses princípios, esse documento compreende a orientação sexual como uma referência à capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, sabe? Assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas.
Então esse documento salienta que a questão da orientação sexual diz de uma atração sexual, né, por uma pessoa de mesmo gênero, de gênero diferente ou de diversos gêneros, entende? Então compreende aí a identidade de gênero como sendo a profunda sentida experiência interna e individual de gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento. No meu caso, por exemplo, eu nasci biologicamente fêmea. Eu nasci biologicamente de um sexo que corresponde a fêmea, certo? No entanto, a minha identidade de gênero não corresponde ao sexo com o qual eu nasci, entende? Porque desde muito pequeno as minhas identificações, a minha profunda experiência, aquilo que eu sinto internamente me direciona para o gênero masculino, certo? Então, a questão da identidade de gênero inclui aí o senso pessoal do corpo, né? Como, por exemplo, eu sinto muita disforia com características femininas existentes no meu corpo, sabe? E por isso hoje eu opto por passar por um tratamento de transição, né? Porque daí eu vou sofrer mutações que irão fazer com que o meu corpo, com o sentimento que eu tenho pelo meu corpo, venha aí, correspondesse linearmente com aquilo que eu me sinto sendo no mundo, psicologicamente falando. Então, a identidade de gênero inclui o senso pessoal do corpo, né, que envolve, por livre escolha, modificação da aparência por meios médicos, cirúrgicos ou outros, certo? Então, as expressões de gênero não tem nada a ver com a questão da orientação sexual, porque a gente escuta muito o discurso de que tipo, fulana nasceu menina, né? Fulano aí nasceu menina, biologicamente falando, nasceu fêmea, fez transição para o gênero masculino e, no entanto, se relaciona com homens. Como pode ser isso, né? Bom, a orientação sexual dela direciona para uma atração por uma pessoa do gênero, de mesmo gênero, porque já que hoje ela é do gênero masculino, ela fez a transição, tornou-se ele, então ela é um homem trans, ela tornou-se, né, nasceu ela, hoje ele, tornou-se um homem trans que sente atração por homem. Então, a atração sexual, o desejo sexual não tem a ver com aquilo que ela sente no sentido de ser no mundo, sabe? Ela se identifica com o gênero masculino no sentido de ser no mundo e por isso tornou-se ele e por isso fez transição, porque isso diz de como essa pessoa se sente internamente, né? Isso diz da sua identificação com caracteres masculinos, sabe? No que diz respeito a vivências, no que diz respeito a vestimentas, no que diz respeito ao modo de falar, no que diz respeito a maneirismos. Mas, no entanto, o seu desejo sexual, a sua atração sexual está voltada para homens. Então, essa pessoa fez transição para o gênero masculino e é um homem trans homossexual, entende? Bom, é isso, gente. Pretendo continuar abordando essas questões que hoje traz uma confusão muito grande, né, no meio social. Então é importante disseminar as informações para que isso possa ser compreendido de modo clarificado,
certo? Bom, então é isso. Aqui embaixo no campo de descrição do vídeo você vai encontrar aí informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail. Você vai encontrar o meu Instagram, onde você pode me seguir para acompanhar de perto as atualizações concernentes ao meu projeto, certo? Aos meus projetos aqui na internet. Você vai encontrar aí o meu blog do Caos ao Nirvana, onde lá eu venho trazendo narrativas no que diz respeito a minúcias com relação à minha vida. Então, se você tiver interesse em conhecer o objetivo do meu blog, pode acessar, tá bom? Você vai encontrar aí o meu canal Caio e Seus Diálogos, onde eu venho falando do meu processo de transição, tá? E você vai encontrar aí o canal Só Psicanálise, onde lá eu abordo temáticas apenas dentro do âmbito da psicanálise. Beleza? É isso, gente. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.